O som do organista tocando a marcha nupcial era para ser o som mais feliz da minha vida. A nave da igreja estava enfeitada com lírios brancos e rosas cor-de-rosa, exatamente como eu e Marcos havíamos sonhado. Nossos amigos e familiares, ou pelo menos a minha parte da família, sorriam com lágrimas nos olhos. Marcos me esperava no altar, o homem da minha vida, parecendo um ator de cinema em seu smoking impecável, seu rosto uma mistura de nervosismo e adoração pura. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. E foi por isso que, quando o celebrante sorriu e disse as palavras: "E agora, Helena, você aceita Marcos como seu legítimo esposo?", eu não olhei para o meu noivo. Meus olhos se fixaram na primeira fileira, diretamente na minha futura sogra, Sônia, e como um relógio, ela não decepcionou. Sua mão, adornada com anéis de ouro pesados, voou para o peito. Seus olhos se arregalaram em um pânico teatral que faria uma atriz de novela sentir inveja. Um suspiro agudo, quase um assobio, escapou de seus lábios pintados de vermelho. "Oh, meu coração!" Ela gemeu, a voz alta o suficiente para ecoar pela igreja silenciosa. E então, com a graça de uma rainha do drama, ela tombou para o lado, caindo de sua cadeira e aterrissando em uma pilha amarrotada no chão de mármore. O caos explodiu. Gritos. Pessoas se levantando. O pai de Marcos, Armando, correu para o lado dela, gritando seu nome. Marcos virou-se para mim, seu rosto pálido e cheio de pânico. "Mãe!" ele exclamou, começando a descer os degraus do altar. Eu coloquei uma mão firme em seu braço, parando-o. "Espere", eu disse, minha voz surpreendentemente calma. "Mas Helena é a minha mãe. Ela está tendo um ataque cardíaco." Ele sussurrou, a angústia em seus olhos quase quebrando o meu coração. Eu olhei para o amontoado de seda e desespero fingido no chão. Olhei para o rosto aterrorizado do meu futuro marido. E então, olhei para o fundo da igreja, onde um homem de meia idade, bem vestido, que ninguém além de mim sabia que estava lá, começou a caminhar calmamente pelo corredor. "Não se preocupe, querido", eu disse, apertando a mão de Marcos. "A ajuda já está aqui." Eu não estava apenas calma, eu estava preparada. Porque o ataque cardíaco da minha sogra não foi uma emergência médica. Foi o ato final em sua longa campanha para me destruir. E o que ela não sabia era que eu havia reescrito o final da peça dela. Conhecer o Marcos foi como sair de um mundo preto e branco para um Technicolor. Eu era uma arquiteta paisagista júnior, acostumada com a tranquilidade das plantas e a solidão dos projetos. Ele era um engenheiro civil, barulhento, engraçado e com um coração tão grande que parecia grande demais para o peito. Nosso amor foi instantâneo e fácil. Namoramos por 2 anos, moramos juntos por mais um. E cada dia era melhor que o anterior. Ele me apoiava, me fazia rir e me via de uma forma que ninguém nunca tinha visto. O único problema em nosso paraíso era a serpente que o guardava. Sua mãe, Sônia. Desde o primeiro dia, Sônia me deixou claro que eu não era o que ela havia imaginado para seu Marquinhos. Ela vinha de uma família tradicional de São Paulo, onde o sobrenome e a conta bancária eram mais importantes que o caráter. Minha família era de classe média de Minas Gerais. Meus pais eram professores. Para Sônia, eu poderia muito bem ter vindo da lua. Paisagista? Que criativo. Ela disse em nosso primeiro encontro, a palavra criativo soando como um diagnóstico terminal. "Mas isso paga as contas, querida?" Nos 5 anos seguintes, suportei uma guerra fria de microagressões e sabotagens sutis. Ela esquecia de me convidar para jantares de família apenas para ligar para Marcos mais tarde, perguntando por que eu não tinha ido. Ela elogiava minhas roupas com frases como: "É tão corajoso de sua parte usar cores tão vibrantes. Mostra que você não se importa com o que as pessoas pensam." Em todas as festas, ela fazia questão de me apresentar a homens solteiros elegíveis, amigos de seus filhos, na frente de Marcos, rindo como se fosse a brincadeira mais inocente do mundo. O passatempo favorito dela era falar sobre a ex-namorada de Marcos, a Patrícia. Patrícia, filha de um juiz. Patrícia, que falava 3 idiomas. Patrícia, que sabia exatamente qual garfo usar para a salada. Ah, a Patrícia era tão refinada. Eles formavam um casal tão poderoso.
Ela suspirava, olhando para mim com uma pena mal disfarçada. Marcos, abençoado seja seu coração leal, na maioria das vezes não percebia. Ele via sua mãe como uma mulher um tanto excêntrica e superprotetora, não como a mestre manipuladora que ela era. Quando eu tentava apontar o comportamento dela, ele dizia: "Ah, amor, você sabe como a mamãe é. Ela não quer dizer por mal. Ela só precisa de tempo para se acostumar com você." Mas o tempo não curou nada. Apenas deu a Sônia mais oportunidades para aprimorar sua arte. Eu tentei de tudo. Levei presentes caros. Elogiei sua comida insípida. Decorei seu jardim de graça. Memorizei os nomes de todas as suas amigas do clube de bridge. Nada funcionou. Para ela, eu sempre seria a garota mineira que não era boa o suficiente para roubar seu filho. Eu estava disposta a suportar tudo isso por amor a Marcos. Eu sabia que, uma vez que estivéssemos casados, as coisas poderiam se acalmar. Poderíamos estabelecer nossos próprios limites. Mas, à medida que o casamento se aproximava, as táticas de Sônia se tornaram mais ousadas e desesperadas. Ela tentou convencer Marcos de que nosso local escolhido tinha uma energia ruim. Ela, acidentalmente, derramou vinho tinto no meu vestido de noiva durante a prova final. Um vestido que levei 6 meses para encontrar. Ela até sugeriu que fizéssemos um acordo pré-nupcial, apenas para proteger os bens da família, embora a maior parte da minha renda viesse de meus próprios projetos bem-sucedidos. Eu aguentei tudo com um sorriso forçado e uma reserva de paciência que eu não sabia que possuía. Eu estava jogando o jogo longo. Eu só precisava chegar ao altar. Eu só precisava dizer: "Eu aceito." Eu acreditava que o poder daquele anel e daquele compromisso finalmente a forçaria a recuar. Eu fui tão ingênua. O ponto de virada, o momento em que a minha paciência finalmente se esgotou e se transformou em algo mais frio e calculista, aconteceu 3 semanas antes do casamento. Sônia havia insistido em dar um jantar para apresentar minha família à sua. Meus pais, pessoas simples e gentis, dirigiram por 6 horas de Minas para o evento, nervosos, mas ansiosos para celebrar nossa união. O jantar foi na casa de Sônia e Armando, uma mansão fria e minimalista que parecia mais um museu do que um lar. Desde o momento em que meus pais entraram, Sônia os tratou com uma condescendência velada, elogiando o charme rústico do sotaque da minha mãe e perguntando ao meu pai se ele achava chocante o preço das coisas em São Paulo. Eu senti a raiva borbulhar, mas a engoli pelo bem da paz. Marcos, percebendo o clima, tentava desesperadamente preencher os silêncios com piadas e histórias, mas a tensão era palpável. O golpe final veio durante o brinde. Armando, sempre o lacaio de sua esposa, levantou sua taça para um brinde genérico à felicidade. Então foi a vez de Sônia. Ela se levantou, seu sorriso era puro veneno adoçado com sacarina. "Eu gostaria de propor um brinde", disse ela, sua voz ressoando na sala de jantar silenciosa. "Aos novos começos, e à esperança de que o amor possa de fato superar todas as barreiras, mesmo as mais improváveis." Seus olhos pousaram em mim, e então em meus pais. Às vezes, quando você une 2 famílias, não está apenas misturando vinhos finos. Às vezes, você tem que adicionar um pouco de água para tornar a safra mais palatável. A sala ficou em silêncio absoluto. Meus pais pareciam confusos, sem entender completamente o insulto. Armando deu uma risadinha nervosa. Marcos congelou, o sorriso sumindo de seu rosto enquanto ele finalmente via a malícia pura de sua mãe sem disfarces. Mas fui eu quem senti o clique. Foi um som físico na minha cabeça, o som de algo quebrando para sempre. Naquele momento, eu soube, com uma certeza aterrorizante, que ela não se contentaria em estragar o jantar. Ela iria estragar o casamento. Ela faria algo grande, público e humilhante. Ela não me deixaria ter aquele dia de felicidade. O comentário dela sobre adicionar água não foi acidental. Ela estava planejando algo. Mais tarde naquela noite, depois que meus pais foram embora, magoados e em silêncio, e depois de uma briga feia entre Marcos e sua mãe, eu estava deitada na cama, olhando para o teto. Marcos estava arrasado, repetindo: "Eu não posso acreditar que ela disse isso." Mas eu mal o ouvia. Minha mente estava acelerada. A vítima em mim, a mulher que passou anos tentando agradar,
havia morrido naquela mesa de jantar. Em seu lugar, uma estrategista estava nascendo. Ela queria um show? Eu daria a ela um show. Ela queria drama? Eu lhe daria uma obra-prima. Ela planejava fingir uma doença ou uma emergência para roubar os holofotes? Ótimo, mas o médico que a atenderia não seria um estranho. Seria alguém do meu elenco. Na manhã seguinte, disse a Marcos que precisava sair para resolver alguns detalhes do casamento sozinha. Em vez disso, fui para casa e abri meu laptop. Eu não pesquisei por o que fazer quando sua sogra é uma sociopata. Eu pesquisei atores para eventos corporativos São Paulo. Passei os próximos dias em um turbilhão de planejamento secreto. Liguei para 3 agências de atores antes de encontrar a pessoa perfeita. O nome dele era Carlos, um ator de teatro de 50 e poucos anos, com uma voz de barítono calmante e olhos que pareciam ter visto de tudo. Ele se especializou em simulações de crise para empresas, treinar executivos para lidar com emergências falsas. Ele era perfeito. Encontrei-me com Carlos em um café discreto. Expliquei toda a situação, sem omitir nenhum detalhe sórdido sobre Sônia. Carlos ouviu com a atenção de um terapeuta, fazendo anotações em um pequeno caderno. Quando terminei, ele não riu nem me julgou. Ele apenas tomou um gole de seu expresso e disse: "Então, a personagem, Sônia, é propensa a exibições públicas de narcisismo e provavelmente escolherá um momento de vulnerabilidade máxima para executar sua performance. O clímax da cerimônia de casamento seria o palco ideal." Fiquei impressionada. Exatamente. "E o seu objetivo", continuou ele, "não é apenas neutralizar a ameaça, mas expor a artificialidade dela de uma forma que não deixe dúvidas, transferindo a humilhação pretendida para ela mesma." "Você entende perfeitamente", eu disse, sentindo uma onda de alívio. Passamos 2 horas planejando cada detalhe. Carlos se tornaria o Dr. Gustavo Almeida, um cardiologista e amigo distante da minha família que estava na cidade para uma conferência. Ele se sentaria no fundo da igreja. Ele teria uma pequena maleta médica, que eu mesma montei com um estetoscópio de brinquedo, um medidor de pressão arterial quebrado que comprei online e alguns frascos de balas de hortelã rotulados como nitroglicerina. Elaboramos o roteiro dele. Ele seria calmo, profissional e, o mais importante, totalmente convincente, até o momento da grande revelação. Praticamos o timing, o tom, as frases-chave. Seus sinais vitais estão surpreendentemente estáveis. A única condição que posso diagnosticar é um caso agudo de necessidade de atenção. Discutimos até mesmo sua saída, como ele se afastaria discretamente depois de entregar o golpe final. A parte mais difícil foi decidir se contaria a Marcos. Uma parte de mim queria desesperadamente seu apoio, mas outra parte sabia que ele tentaria me impedir. Ele odiaria o engano, a confrontação. Ele ainda se apegava à esperança de que sua mãe pudesse mudar. Eu não podia arriscar. Então tomei uma decisão difícil. Eu disse a ele apenas uma parte da verdade. "Amor", eu disse a ele uma noite, "eu tenho um pressentimento muito forte de que sua mãe vai tentar algo no casamento. Algo para atrapalhar. Eu só quero que você me prometa uma coisa. Não importa o que aconteça, confie em mim. Apenas siga a minha liderança e não entre em pânico. Você pode fazer isso por mim?" Ele olhou para mim preocupado. "O que você acha que ela vai fazer?" "Eu não sei ao certo", menti. "Mas se acontecer, eu tenho um plano de contingência. Apenas confie em mim." Ele concordou, embora relutante. E esse foi o maior teste do nosso amor. Nos dias que antecederam o casamento, eu estava uma pilha de nervos, mas não pelas razões habituais de uma noiva. Cada ligação de Sônia, cheia de falsas doçuras e perguntas capciosas sobre a programação, apenas fortalecia minha determinação. Ela estava caçando, procurando o momento perfeito para atacar. Mal sabia ela que a presa já havia armado a armadilha. E assim, chegamos à igreja. Eu vi Carlos, o Dr. Almeida, chegar e se sentar discretamente no fundo. Respirei fundo e caminhei pelo corredor. Não como uma vítima indo para o abate, mas como uma general indo para a batalha final. O colapso de Sônia foi executado com perfeição. O gemido, a mão no coração, a queda lenta e dramática. A congregação prendeu a respiração coletivamente. O celebrante parou com a boca aberta.
O pai de Marcos, Armando, estava agindo como um personagem de tragédia grega, ajoelhado ao lado de sua esposa moribunda. Marcos, fiel à sua natureza, estava em pânico. Foi quando eu o parei. Espere, eu disse, minha voz clara no silêncio chocado. E como se fosse um sinal, o Dr. Gustavo Almeida começou sua caminhada pelo corredor. Com licença, por favor, abram caminho, disse ele, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Eu sou médico. As pessoas se afastaram como o mar vermelho. Armando olhou para ele com gratidão. Ó, doutor, graças a Deus. É o coração dela. O Dr. Almeida ajoelhou-se ao lado de Sônia, ignorando completamente os gemidos fracos que ela agora emitia. Ele pegou o pulso dela. Ele murmurou, com uma expressão pensativa. Ele então pegou seu estetoscópio de brinquedo de sua maleta e o colocou no peito dela. Ele franziu a testa, moveu o estetoscópio para outro local e depois para outro. Extraordinário, ele disse para si mesmo, alto o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem. Sônia, sentindo que sua performance poderia não estar sendo recebida como esperado, soltou um gemido mais alto. A dor está se espalhando para o meu braço. Shh, querida Sônia, poupe suas energias, disse o Dr. Almeida com uma gentileza paternal. Ele pegou o medidor de pressão arterial quebrado. Vamos apenas verificar sua pressão. Isso pode doer um pouco. Ele bombeou o manguito com um som cômico de chiado. Ele olhou para o medidor, que não marcava nada, e balançou a cabeça. Como eu suspeitava. Ele se levantou lentamente e se virou para a congregação chocada. Marcos estava olhando, seu rosto uma máscara de confusão. Meus amigos, começou o Dr. Almeida, sua voz projetando-se por toda a igreja. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que a senhora Sônia não está tendo um ataque cardíaco. Um suspiro de alívio varreu a sala. Armando quase desmaiou de gratidão. Na verdade, continuou o Dr. Almeida, fazendo uma pausa dramática. Seus sinais vitais estão impecáveis, pulso forte e regular, respiração profunda e sem obstruções. Devo dizer, para uma mulher passando por um evento cardíaco tão dramático, ela está notavelmente calma fisiologicamente. Sônia, percebendo que o roteiro havia mudado, abriu um olho. O Dr. Almeida olhou diretamente para ela. A má notícia, no entanto, é que parece que temos uma condição diferente em mãos. Com base nos meus anos de experiência, eu diagnosticaria isso como um caso severo de transtorno de atenção teatral, com complicações de alergia a casamentos felizes. Um silêncio atordoado caiu sobre a igreja, seguido por um murmúrio que rapidamente se transformou em risadinhas abafadas. Sônia, completamente exposta, levantou-se de um salto. A mulher que estava à beira da morte um segundo antes, agora estava de pé com o rosto vermelho de fúria. Como se atreve? Quem é você? Eu vou processá-lo, ela gritou. Foi a minha deixa. Eu desci os degraus do altar, peguei o microfone do celebrante e falei, minha voz firme e clara. Ele é o Dr. Almeida, mãe. Um ator. Um ator que eu contratei. A igreja explodiu em um alvoroço de sussurros e exclamações chocadas. Eu o contratei, continuei, olhando diretamente nos olhos dela, porque eu sabia que você faria isso. Eu sabia que você não suportaria me ver feliz. Eu sabia que você precisaria transformar o dia mais importante da minha vida em um show sobre você. Bem, parabéns, mãe. Você conseguiu seu show, e este é o seu grande finale. Virei-me para os nossos convidados. Peço sinceras desculpas pela interrupção. Por favor, peguem uma taça de champanhe no fundo da igreja. Parece que a festa vai começar um pouco mais cedo. Quanto à cerimônia, continuaremos em 5 minutos, assim que o lixo for retirado. A humilhação no rosto de Sônia foi a coisa mais satisfatória que eu já vi. Armando, pálido de vergonha, agarrou o braço dela e a arrastou para fora da igreja sob o olhar de 200 convidados. Marcos me encarou, sua expressão passando de choque para descrença, e finalmente para uma admiração e um amor tão profundos que me fizeram chorar. Ele correu para o meu lado, me pegou nos braços e me beijou ali mesmo, na frente de todos. Eu te amo, ele sussurrou em meu cabelo. Eu nunca soube o quão forte você era. Agora você sabe, eu respondi, sorrindo entre as lágrimas. Agora nós dois sabemos. A cerimônia foi retomada.
Nossos votos, ditos após aquela batalha, pareciam 1000 vezes mais significativos. Não estávamos apenas prometendo amor na saúde e na doença. Estávamos prometendo confiança, parceria e uma frente unida contra qualquer manipulação futura. Quando o celebrante finalmente nos declarou marido e mulher, os aplausos foram ensurdecedores. Não foi apenas uma celebração do nosso casamento, foi uma ovação de pé para a batalha que acabamos de vencer. A festa foi lendária. A história do ataque cardíaco e do ator médico se espalhou como fogo. As pessoas não vinham apenas nos parabenizar. Elas vinham apertar minha mão, me abraçar, me dizer que eu era a noiva mais corajosa que já tinham visto. A família de Marcos, que antes me olhava com desdém, agora me evitava ou oferecia desculpas gaguejadas. O poder havia mudado, de forma irrevogável. Sônia e Armando, é claro, não apareceram. Naquela noite, em nossa suíte nupcial, Marcos e eu sentamos na varanda olhando as luzes da cidade. Ele segurou minha mão e disse: "Você me perdoa por não ter visto antes? Por não ter te protegido dela?" "Não há nada para perdoar", eu disse a ele. "Você não podia ver porque a amava, mas hoje você escolheu confiar em mim, mesmo quando não entendia. E é isso que importa. Hoje, não fomos apenas nós que nos casamos. Nosso time se formou." Nos meses que se seguiram, a vida se tornou pacificamente normal. Recebemos uma carta formal de desculpas de Armando, claramente escrita por um advogado, junto com um cheque considerável como presente de casamento. Devolvemos o cheque com um bilhete simples. "Seu apoio é o único presente de que precisamos." Sônia tentou ligar algumas vezes, mas não atendemos. Estabelecemos um limite claro. Qualquer comunicação seria através de Armando, e as visitas seriam pré-agendadas e limitadas a feriados importantes. Ela perdeu o privilégio do acesso espontâneo às nossas vidas. 1 ano depois, estávamos sentados na sala de espera de um consultório médico, olhando para uma imagem borrada em preto e branco em uma tela de ultrassom. O som de um pequeno coração batendo encheu a sala. Eu chorei, e desta vez eram lágrimas de pura alegria. Ao sair da clínica, eu refleti sobre o ano que passou. Lutar contra a Sônia não foi apenas sobre salvar meu casamento. Foi sobre me salvar. Foi sobre a mulher que passou anos se encolhendo, tentando ser pequena e inofensiva para ser aceita, finalmente se levantando e reivindicando seu espaço. Foi sobre provar a mim mesma que eu era mais forte que a manipuladora, mais inteligente que a sabotadora e digna do amor e respeito que eu estava recebendo. Sônia tentou ser a estrela do meu casamento, mas no final, ela foi apenas a vilã cômica em uma história muito maior. A história de como eu encontrei minha voz, defendi meu amor e construí uma fortaleza de felicidade que nenhuma sogra dramática jamais poderia invadir. O que você faria se estivesse na minha situação? Você acha que eu fiz a coisa certa ao expor minha sogra daquela maneira na frente de todos? Ou haveria uma maneira melhor de lidar com a situação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de superação e justiça poética, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Postamos novas histórias emocionantes todos os dias, e ao se inscrever, você não perderá nenhuma. E não se esqueça de deixar um comentário com uma classificação de 1 a 10 para nos mostrar o quanto você gostou. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para mais uma história envolvente. Até breve.